Bom, hoje eu vou estar passando aqui para vocês, finalizando aí as regras da ABNT, tá? E aí eu decidi fazer com esse formato que eu acho que vocês vão estar entendendo melhor, tá? Bom, na última aula vocês aprenderam aí as regras de formatar, né, a capa de um trabalho que segue aí as regras da ABNT, né? Então, de certa forma, o visual da sua capa vai ser esse aqui. Vai ser esse daí, tá? Então, aqui vocês irá colocar as informações da instituição de ensino, no caso aqui será o Colégio Técnico São Bento, que pode também colocar o logo, né, que a gente falou também na última aula, certo? Abaixo terá o nome de vocês, que é o nome do aluno, tá? E no meio teremos aí o título, né? Que em alguns casos, não é todos necessariamente, pode ter também um subtítulo, né? Então, tem um título, 2 pontinhos, e aí vocês escrevem o subtítulo do trabalho de vocês, tá? A margem vocês também já aprenderam, então, né, no superior 3, lado esquerdo 3, baixo 2 e lado direito 2. E ao final terá aí o ano e a região. Então, Ferraz de Vasconcelos, tracinho SP e o ano 2020. Então, essa é as regrinhas aí da capa. Após a capa, nós temos o que? A folha de rosto ou contracapa. Os dois são o mesmo sinônimo, são sinônimos, tá? A contracapa, ela é muito parecida com a capa, tá? Então, uma folhinha que vem atrás, ok? E nessa folha, né, que também é um item obrigatório, tem vários itens. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver vários itens que compreende a ABNT, mas muitos não são obrigatórios, como folha de agradecimento, folha de epígrafe. Então, não é obrigatório, tá? Nós estamos aqui, vamos nos dedicar no que é obrigatório, tá? Então, a capa é obrigatória, a folha de rosto também é obrigatória, tá? Então, a folha de rosto, ele também vai ter basicamente as mesmas informações que a capa, tá? Então, o nome do autor lá, nesse caso, a contracapa não precisa o nome da instituição, então não vai estar lá o Colégio Técnico São Bento, só vai estar o nome de vocês, tá? Só a primeira letra, no caso as iniciais, que vai estar em maiúsculo e vai estar em letra normal, não precisa estar em negrito, tá? O título do trabalho e subtítulo, se houver, né? Aí, tamanho 14, o título sempre será em caixa alta, né? Que é todas as letras maiúsculas, e negrito e centralizado, ok? Se houver volume, volume 1, volume 2, caso fosse assim um trabalho que tem vários volumes, que não é o caso de vocês iriam colocar aqui, e vocês vão colocar, deixa eu mostrar aqui para vocês, a natureza do trabalho, que eu vou mostrar para vocês o que é isso daí. Então, a natureza do trabalho é isso daqui que tem que compreender. Então, é onde você vai colocar qual que é a origem do seu trabalho, se é uma monografia, se é uma dissertação, se é um projeto de pesquisa, se é uma resenha, um resumo, enfim, você vai colocar o que é o seu trabalho, o nome da disciplina do curso e da instituição, tá? O objetivo do seu trabalho, tá ok? E para que vai servir o seu trabalho? É para uma obtenção de nota, é para ser avaliado cientificamente, enfim. Essa natureza do trabalho também vai respeitar o tamanho de letra 12 e ele vai ser um pouquinho para a direita, quer ver? Pronto, aqui, ó. Então, isso aqui, esse quadradinho que vocês estão vendo aqui, que está, né? Ele obedece a linha do meio, a linha ao meio da folha, porém, ele está
endireitado, né? Então, ele está para a direita. Então, aqui, nome do aluno, como eu falei, o título e subtítulo que eu falei, e depois a natureza do trabalho, que é esse quadradinho que fica aqui endireitado. Então, olha só como está aqui, ó. Monografia apresentada ao Instituto Superior de Teologia Aplicada, com requisito parcial para obtenção do título de graduação, em nome do curso sobre orientação do professor XXX. Então, aqui é um textinho que a gente vai estar elaborando, tá? Para vocês colocarem aqui. Então, vamos ver se eu já consigo colocar aqui para vocês esse textinho, tá? Para a gente não se perder. Deixa eu inserir uma caixa de texto aqui, para vocês já deixar claro esse... Será que eu não consigo? Aqui. Bom, uma caixa de texto aqui. Então, vamos lá. No caso de vocês, nós vamos colocar o quê? Pesquisa, né? A gente pode colocar o quê? Pesquisa. Realizada. Vamos voltar aqui, peraí. Vocês não se atentem aos ruídos, porque aqui na escola é impossível ficar tudo muito quieto. Então, olha aí, pesquisa apresentada ao Colégio Técnico São Bento, com requisito para obtenção de nota, a disciplina de linguagem do trabalho, ok? De linguagem do trabalho do curso técnico em enfermagem, certo? Sob orientação da professora Luana de Lima, ok? Então, esse é o textinho. Aqui eu estou usando uma letra maior, por isso que ele ficou grande desse jeito, tá? Mas aí, no caso, vocês devem respeitar também o tamanho da letra, né? Na verdade, aqui a gente usa uma letra bem menor que a 12, a gente pode estar usando aí uma 11, ó, 11. A gente faz a seleção aqui para ficar tudo alinhado, certo? E aí é o textinho que vocês, esse quadradinho, vocês vão colocar nesse espaço aí da contracapa. E novamente repetindo aí a região, local e ano, ok? Após a contracapa, vocês vai ter a folha de sumário. Só que o sumário é algo que vocês vão estar confeccionando após o término do trabalho de vocês, tá? Porque é onde vocês vão ter que colocar numeração de página e etc. Então, todos os capítulos do trabalho de vocês, ou subcapítulos, se houver, tem que estar descrito no sumário e a página que eles estão, tá? Então, por isso que é um item que vocês só vão fazer no final. Então, eu terminei o meu trabalho, é onde eu vou fazer o sumário. Porque como que eu vou falar, sintomas vai estar na página 5, sendo que eu nem ainda fiz lá os sintomas, né, o texto lá de sintomas. Então, não tem lógica, tá? Então, o sumário é isso, então é onde vai estar descrito os capítulos do trabalho de vocês e
a página que ele está. Eu tenho certeza que vocês vão me perguntar assim, professora, o capítulo de sintomas e o capítulo de tratamento, eles estão na mesma página. Não tem problema, vocês vão colocar aqui os capítulos e vão também colocar o mesmo número que a mesma página, ok? Na sequência vai vir já a parte escrita, né? A parte textual do trabalho de vocês, que é a introdução, tá? Então a introdução é o primeiro texto que vocês devem confeccionar, tá? E é um texto onde você vai o quê? Vai introduzir o seu tema, não é um texto que vai detalhar exatamente o seu tema, ele simplesmente vai o quê? Introduzir aquele texto que a pessoa vai ler, vai ter uma noção do que você está falando naquele seu trabalho, porém, você não vai detalhar aquele texto que você lê e fica com gostinho de quero mais, né? Basicamente isso, tá? Então, é um texto que você vai estar obedecendo também as regras, Arial, letra Arial, tamanho 12. Aqui, as entrelinhas é esse espaço que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem uma linha e aqui tem outra linha. Entre essas duas linhas tem que ter 1,5 centímetro, tá? E aqui, ó, o recuo do parágrafo. Então, aqui, ó, esse espaço aqui tem que ter 1,25, tá? Então, tudo isso é feito pelo Word, ele tem essa possibilidade, tá? Como eu disse a vocês, a introdução é um texto breve, de certa forma, você não vai detalhar o seu trabalho, você vai introduzir o assunto, tá? Então, você pode estar utilizando, né, que você use verbos futuros na terceira pessoa, né? Porque daí você vai estar descrevendo e dando um efeito de objetividade do seu trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó. Este trabalho trará informações referente ao Covid-19, que é uma doença que está acometendo o mundo, que traz tais deficiências, e aí você desenvolve o seu texto. Esse texto você vai colocar, eu particularmente, Luana, também gosto de fazer esse texto após o término da minha pesquisa, porque quando você termina a sua pesquisa toda, o que acontece? Você está com todas as informações obtidas, porque muitas das vezes, no decorrer da pesquisa, você acaba focando em coisas que no início você não tinha planejado, né? Então, quando você termina também todo o seu trabalho, aí você consegue realmente definir o que foi dito no seu trabalho, então a introdução também fica mais fácil de fazer, né? Então, é um texto, não precisa ter citações, que eu vou falar aí também de citações aí que deve conter, né, no desenvolvimento, mas não precisa de citações, vai ser um texto descrito, né? Onde você vai estar colocando aí, fazendo uma junção com as suas palavras das ideias e do que você colocou na sua pesquisa, tá? Depois da introdução, vai vir o quê? Vai vir o texto, o seu trabalho realmente dito, propriamente dito. Então, é a parte principal do seu trabalho. Então, desenvolvimento é aquela parte do seu trabalho que pode ter até 50 páginas. Vai depender do que você está pesquisando, do que você está descrevendo, tá? Então, é a parte mais extensa do texto, que fundamenta o trabalho, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Normalmente depende do tipo de trabalho e a parte que envolve o referencial teórico, os procedimentos metodológicos e a coleta de dados. E a análise e a discussão dos resultados e pesquisas feitas. Então, de certa forma, é o quê? É o que você fez no seu trabalho. Então, eu vou estar compartilhando aqui uma página do Word só para eu aproveitar aqui e falar sobre as citações, tá? Porque é importante, essa acho que é uma parte mais chata. Lembra que eu falei para vocês que vocês devem colher fontes confiáveis, né? Sites da Organização Mundial de Saúde, da Vigilância Sanitária, o Google Acadêmico, que eu falei para vocês, que é onde vocês conseguem buscar informações confiáveis, tá? Então, veja só, o desenvolvimento, então, é esse texto que vai estar tendo essas citações, tá?
Então, veja só. Deixa eu compartilhar aqui outra página, que é esse aqui. Deixa eu compartilhar. Pronto, eu compartilhei o Word, tá? Então, veja só. Deixa eu pegar um livro aqui. Por exemplo, esse livro aqui é o livro, tem dois autores, tá? Aqui o nome da editora, Martinari. E aqui dentro, possivelmente, eu vou encontrar o quê? O ano desse livro. Aqui, já achei, 2014. Tá bem aqui. Aqui tá escrito o ano desse livro. O que é citação? Por exemplo, o assunto de vocês é o Covid, como eu falei, tá? Então, é Covid, tá? Primeira coisa que nós vamos falar, a gente vai organizar o trabalho. Lembra que a gente tem que organizar, definir os capítulos e tudo mais? Então, é isso que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu vou falar aqui. Covid. Esse vai ser o quê? O meu assunto. Eu posso fazer dessa forma. Covid, tá? Aí, eu vou iniciar, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, 1.1. Por que 1.1? Porque o meu primeiro subcapítulo vai ser o quê? O que é Covid, tá? De certa forma, esse subcapítulo, ele faz parte ainda do Covid, certo? Se eu fosse trocar, falar de Covid, depois, sei lá, eu falar de uma outra doença que não tem nada a ver, aí seria o quê? Um outro capítulo novo, por exemplo, né? Por exemplo, assim, malária, tá? E tudo que eu vim falar de subcapítulo da malária, eu ia pontuar sempre assim, ó, por exemplo, o que é malária, certo? Isso é o Aí eu ia lá e deslancho esse assunto, esse capítulo. O próximo capítulo ainda o próximo subcapítulo ainda da malária poderia ser o quê? O próximo, então seria 2.2. Esse primeiro 2 aqui significa o quê? Que é um assunto ainda pertinente ao capítulo principal, que é malária, certo? Então, 2.1 significa o quê? Que é o primeiro assunto ainda do principal capítulo, que é o 2. O 2.2 é o segundo assunto ainda do principal capítulo, que é malária. Vocês estão entendendo? Acredito que sim. Então, o que é malária? Sintomas, né? Então, eu sei que o 2.2, caramba, qual que é o 2 mesmo? É malária. Então, tá. Então, os sintomas do quê? Da malária. E assim sucessivamente. 2.3. Por que 2? Porque agora eu vou falar o quê? Do tratamento ainda da malária, ok? E assim sucessivamente. Então, aqui no caso de vocês, vocês só terão o quê? Apenas um assunto, que é o Covid. Então, Covid é o assunto principal e tudo que vir referente ao Covid tem que vir precedido do número do principal capítulo e depois o número vai ser ordenado, 1, 2, 3, conforme a quantidade de subcapítulos que vocês estão utilizando. Então, o que é Covid, sintomas, 1.3, diagnóstico, né? 1.4, cuidados, né? Cuidados no domicílio. Então, esses subcapítulos vocês vão estar definindo conforme o interesse dos assuntos que você quer abordar nesse trabalho. Eu não acho que é interessante colocar cuidados no domicílio. Porém, eu acho interessante falar do Covid nas gestantes. É interessante falar do Covid nas crianças. Então, isso vocês que vão estar alinhando. Então, essa aqui é a organização dos seus capítulos e subcapítulos. Lembrando que o diagnóstico, você vai lá e vai escrever, né, sobre os diagnósticos, né? Aí aqui vai vir o texto, né? Sempre, obviamente, né? Quais são os sintomas? Aí você vai lá e vai alinhar os sintomas. O diagnóstico. Você vai lá e vai descrever. Cuidados no domicílio. Você vai lá e vai descrever esses cuidados no domicílio, ok? Muito bem. Outra coisa que nós vamos falar agora é sobre a citação, tá? Isso é uma parte bem chatinha também, por isso que eu falei para vocês. Deixa guardado aí os artigos, as fontes que vocês estão
encontrando que vocês irão utilizar. Por quê? Tenho certeza que vocês vão utilizar o tipo de citação indireta, que é aquela citação onde você leu o que o autor falou, tirou a ideia dele e vai colocar no texto, entendeu? Então, por exemplo, aqui, esse livro, estou pondo só um exemplo, esse livro é do Marcelo Tardelli e da Sandra Regina Silva, e eles vão estar falando de Covid. E aqui eu achei interessante a parte dos sintomas desse livro. Então, eu vou usar esse livro para falar dos sintomas do Covid, tá? Beleza. Opa, ok. Aí, 1.1. Então, eu vou falar os sintomas. Então, aqui vai ser o meu subcapítulo, igual a gente falou anteriormente, tá? E agora eu vou começar falando sobre os sintomas. Aí, como que eu posso fazer essa citação? Esse livro é do Tardelli e da Sandra. Marcelo Tardelli e Sandra Silva, tá? Nós sempre utilizamos o sobrenome, por exemplo, assim. Tenho duas opções que eu posso fazer essa citação. O que é a citação? É eu colocar o nome da pessoa que eu tirei aquela ideia. Então, por exemplo, eu posso colocar tanto no início do parágrafo como no final. Então, eu posso fazer assim. Posso usar uma palavra que eu consiga colocar coerência no meu parágrafo e colocar o nome desses autores. Então, por exemplo, posso colocar assim. Segundo Tardelli, sempre o último sobrenome. Segundo Tardelli e Silva, né? Então, Tardelli, ponto, porque Marcelo Tardelli. Então, o sobrenome vem na frente, ponto, o primeiro nome. Silva, ponto, R. Por quê? Porque é Regina Silva, né? Segundo Tardelli, M e Regina Silva, R. Aí eu coloco parênteses o quê? O ano do meu livro, 2014. Segundo Tardelli e Silva, 2014. Os sintomas. Aí você começa o texto da Covid-19 se baseia em febre alta, tá? Dores no corpo. Então, aí você vai, né? Vai estar alinhando ali o trabalho de vocês, tá? Luana, eu não quero pôr no início da frase, eu vou colocar assim, sintomas, né? Vou começar o texto normal, sem a citação do autor no início, eu vou colocar no final. Posso? Pode também. Aí você faz todo o parágrafo, né? Faz todo o parágrafo lá que você quer. Terminei. Ponto. Terminei. Aí você abre o parênteses. Vai ser tudo em caixa alta. Então, Tardelli.m e Silva.r, vírgula, 2014. Ponto final. Pronto. No final, só isso. Não vou precisar utilizar nenhuma palavra para fazer a junção do nome dos autores com o texto, entendeu? Então, eu posso colocar meu parágrafo ali normal, falar dos sintomas. Eu estou, por exemplo, sintomas, tá, gente? Mas falar do assunto ali que você está falando ali daquele subcapítulo, tá? E aí, no final lá do parágrafo, eu coloco o nome do autor e do livro que eu estou utilizando, tá? Então, basicamente, esse é a forma de fazer a citação. Desculpa que tá passando um carro com som. Pois bem, então essa é a forma de fazer essa citação. Então, tanto no início quanto no final. Professora, não tem, eu peguei do site da Organização Mundial de Saúde e não tem nem ano, porque é da internet, porque isso pode acontecer também, e não tem nome do autor. Então, você vai colocar o site, né, da OMS, então, sei lá, segundo a Organização Mundial de Saúde, aí você coloca o ano o quê? 2020, porque foi o ano que você abriu o site e tá lá, entendeu? Como o site se renova constantemente, então é importante que você coloque isso,
tá? Então, você pode colocar lá, segundo a Organização Mundial de Saúde, vírgula 2020, os sintomas da Covid, tal. Ou também pode colocar aqui no final. Aí é só colocar Organização Mundial de Saúde, vírgula 2020, tá? Essas regrinhas aqui, caixa alta e no início do texto seguir com as normas corretas, que é, né, primeira letra do nome em maiúsculo, isso tem que ser seguido também, ok? Então, basicamente é isso, tá? Bom, essa é a parte do desenvolvimento que eu queria passar para vocês, tá? Então, aqui, ó, título e os subtítulos, né, que a gente já falou também, sempre usando as regras, né? 1,5 centímetro entre as linhas, a fonte, a letra Arial ou Times, tamanho 12, ok? Então, vou estar finalizando essa aula e eu vou fazer agora a próxima aula com a parte final, que é conclusão e as referências, tá bom? Obrigada.